Olá, boa noite, turma da leitura compartilhada, todos sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade às nossas reflexões em 2026. E para iniciarmos, hoje eu trouxe o capítulo 7 do livro O Corpo em Depressão, de Alexander Lowen, com o tema Fé. A importância da fé. Quanto a fé é importante? O homem consegue viver sem ela? Ele consegue sobreviver mesmo sem ela? Estas são perguntas que merecem uma atenção séria, uma vez que a sobrevivência do homem não está livre de dúvidas e sua vida não está livre do desespero. Mas o que é fé? Como todas as palavras, ela pode ser usada sem peso. É tão fácil dizer, aspas, você deve ter fé. É como dizer, aspas, você deve amar. Contudo, um momento de reflexão nos faz compreender que nem essas palavras, nem essas frases podem trazer qualidades essenciais à vida de uma pessoa. Em diversas ocasiões, eu disse a pacientes meus que eles não tinham fé. Foi uma observação impossível, geralmente feita quando a reação do paciente ao esforço terapêutico parecia irracionalmente negativa. Mas, tendo feito essa observação, imediatamente eu a desdisse. O que eu queria dizer? Fé em mim? Fé na minha capacidade de ajudar? Fé em que o trabalho terapêutico seria bem sucedido? Isso eu sabia. Não tinha direito de esperar. Então, fé em quê? Não sabia responder. Os psiquiatras geralmente não pensam em termos religiosos, e eu, em especial, relutava muito em fazer isso. Teria evitado a palavra se ela não tivesse surgido espontaneamente durante meu estudo da natureza da depressão. Minhas ideias sobre a depressão tomaram corpo no meu trabalho com os pacientes. Seu objetivo principal, obviamente, era superar o problema que havia levado suas vidas a uma virtual imobilização. Na ajuda a recuperarem a capacidade de prazer, que é gravemente diminuída no estado depressivo, a questão da fé ou a sua falta parecia irrelevante. Eu tinha de compreender os pacientes Eu tinha de compreender e os pacientes precisavam ter uma visão dos conflitos emocionais que estavam bloqueando o fluxo de seus sentimentos. Tinham de sentir e liberar as tensões musculares crônicas em seus corpos que restringiam, que restringiam sua respiração e limitavam sua mobilidade. No início, não tinha uma concepção definida do que seria fé. As pessoas pareciam ter tantas fés diferentes, contudo, apesar das diferenças, a pessoa com fé não fica deprimida. Enquanto a fé da pessoa for forte e ativa, manterá um movimento da vida que é o que o indivíduo deprimido não consegue fazer. Fui forçado à conclusão de que o paciente deprimido é uma pessoa sem fé. Ele não pensa sobre si mesmo dessa maneira. Como psiquiatra, eu o via como uma pessoa doente, alguém cujo funcionamento como ser humano está perturbado tanto no nível psicológico como no físico. Em qualquer caso permanente, em qualquer caso, permanece verdadeiro que há uma conexão íntima entre a sua doença e a perda da fé. A importância dessa conexão torna-se evidente quando percebemos que estamos sendo testemunhas de um aumento da incidência da depressão, por um lado, e uma correspondente desilusão e uma perda de fé, por outro. Não acredito que seja necessário documentar o nível de ascendente da depressão. Todo psiquiatra, médico ou pessoa numa posição de observador sabe como ela é comum. Quando compreendemos que a ansiedade e a depressão fazem parte de uma mesma síndrome e quando pensamos nas drogas tão largamente usadas para contra-atacar estes estados, tranquilizantes, sedativos e pílulas para dormir e antidepressivos,
pode-se ter uma certa ideia de sua ubiquidade. A busca frenética de diversão e as constantes exigências de estímulos pelo grosso das pessoas apoia essa observação. Quanto à desilusão e à perda de fé, basta conversar com as pessoas para compreender como está espelhado o nosso desencantamento com o mundo atual. Os mais claros são os jovens. Nos seus livros, em seus protestos e no seu uso de drogas, eles nos contam como tem pouca fé no futuro dessa cultura. Mas os mais velhos compartilham igualmente de muitas dessas desilusões. Veem uma deteriorização dos valores morais, um enfraquecimento progressivo das ligações religiosas e comunitárias que unem um homem ao bem-estar do outro, um declínio da espiritualidade que acompanha um aumento na ênfase do dinheiro ou no poder, e se perguntam, aspas, aonde esse mundo vai parar? Uma pesquisa de opinião mostraria que a maioria das pessoas sentem que vivemos tempos de depressão, e realmente vivemos. São depressivos não por serem difíceis, mas porque nossa fé está progressivamente sendo corroída. As pessoas já viveram tempos mais difíceis sem se tornarem deprimidas. Os pioneiros que aportaram nas praias desertas da Nova Inglaterra há mais de 3 séculos atrás tiveram de enfrentar dificuldades maiores que as atuais, mas não ficaram deprimidos. Se você disser, aspas, sua fé os mantinha, é essa a minha opinião. Os pioneiros norte-americanos que atravessaram um país em carroças cobertos de lona não ficavam deprimidos. Os judeus que lutaram e sobreviveram nos guetos da Europa Oriental tinham uma fé que os sustentavam, mesmo nos pogroms e na perseguição. Os gregos, sob a dominação turca, estavam oprimidos, mas não deprimidos. Eles também não haviam perdido sua fé no futuro. Quando ocorre uma perda de fé, as pessoas parecem perder também o desejo e o impulso de se lançarem na vida, de procurarem suas extensões e lutar. Sentem que não há nada para se buscar, nada por que lutar. E como os meus pacientes deprimidos, sua atitude extrema é: para quê? Esta perda tem sido experimentada por muitos povos primitivos, cuja cultura foi minada pela civilização branca. À medida que a fé em sua forma de vida enfraquecia, pareciam desistir, alhearem-se dentro de si mesmos e não raramente tornaram-se alcoólatras. Uma sensação de excitação saiu de suas vidas. A chama vital em seus corpos diminuiu. Para sobreviver, tinham de encontrar uma nova fé, que muitos acharam. Em certo sentido, foi benéfico, portanto, que os conquistadores tenham trazido missionários com eles, pois aqueles sem fé se arruinaram. Acredito que importa pouco que Deus as pessoas venerem, que crenças tenham enquanto sua fé for profunda. O poder sustentador da fé não está no seu conteúdo, mas na natureza da fé em si mesma. Acredito que importa pouco que Deus as pessoas venerem. Acredito que importa pouco que Deus as pessoas venerem, que crenças tenham enquanto sua fé for profunda. O poder sustentador da fé não está no seu conteúdo, mas na natureza da fé em si mesma. Isso torna-se claro se examinarmos alguns exemplos simples. Um jogo comum entre pais e filhos envolve a questão da fé ou confiança. A criança pequena é colocada pelo pai em um pedestal alto e mandado pular em seus braços abertos. A criança salta e é pega.
Depois grita com prazer e pede para brincar de novo. Se a brincadeira for feita durante um longo tempo, perde também parte do seu excitamento para a criança, que então já sabe que seu pai estará lá para segurá-la. No início, entretanto, não há um conhecimento seguro e a criança salta com fé. Claro que há um momento de pânico quando ela renuncia à sua segurança e se sente caindo. O medo de cair é uma das ansiedades mais profundas da humanidade. Mas o pânico é momentâneo, pois a criança logo se sente salva e segura nos braços do pai. A liberação do pânico é uma sensação de alegria. Também é uma confirmação de que sua fé é justificada, o que fortalece a sensação de fé. Imagine a consequência catastrófica para a criança se o pai deliberadamente a deixa cair e se machucar. Um jogo parecido também é feito em grupos de encontro, onde há o propósito óbvio de ensinar uma pessoa a confiar nas outras. Pede-se cada participante alternadamente para fechar os olhos e se deixar cair para trás, com a certeza de que a pessoa que está atrás dela vai segurá-la antes de cair. Isso evidentemente acontece e muitas pessoas ganham uma certa segurança com essa experiência. Duvido, todavia, que haja um valor real em seu promover a fé de alguém. Duvido, todavia, que haja um valor real em se promover a fé de alguém. Os participantes sabem que serão segurados, uma vez que a regra do jogo é de que não se irá permitir nenhuma queda. Neste exercício, o conhecimento precede o acontecimento e assim tira do exercício muito de seu valor como um teste de fé. O que se aprende não é acreditar na sinceridade da outra pessoa, mas nas regras do jogo. Seguir as regras é uma maneira segura e certa para evitar ser machucado. Não é, no entanto, a maneira de prazer ou da fé da vida. Seguir as regras é uma maneira segura e certa para evitar ser machucado. Não é, no entanto, a maneira do prazer ou da fé na vida. Os psiquiatras acharam mais fácil aceitar uma palavra como, aspas, confiança, para descrever a relação de uma pessoa com outra nesses jogos do que fé. Apesar dessas duas palavras serem usadas quase como sinônimos, a palavra fé tem uma implicação religiosa que não há no conceito de confiança. Para o psiquiatra comum, essa implicação religiosa parece induzir um fator místico que não pode ser estudado ou controlado por meios objetivos ou explicado por princípios racionais e científicos. Sua relutância em empregar o termo é, portanto, compreensível. Mas essa relutância tão evidente em Freud e outros autores psicanalistas não nos deve impedir de examinar o papel da fé nas vidas humanas. Se tentarmos compreender a condição humana em termos de conceitos científicos e objetivos, deixaremos de considerar uma grande parte da experiência humana que, por causa de sua significação subjetiva, afeta profundamente o comportamento. A relação de um homem com o outro, de um homem com seu ambiente e do homem com o universo, pertence a esse campo. A religião se desenvolveu da necessidade do homem de compreender essas relações, e não podemos deixar de considerá-las só porque têm uma conotação religiosa. Não precisamos ter medo das conotações religiosas se não nos restringirmos à aceitação dos dogmas de uma religião específica. Tentar compreender a relação do homem consigo mesmo e com seu mundo exige que não se deixe de lado o conceito da fé, o conceito de fé. A fé pertence a um tipo de experiência diferente do conhecimento. É mais profunda que o conhecimento, já que geralmente
precede-o como base para a ação e continua a afetar o comportamento, mesmo quando seu conteúdo é negado pelo conhecimento objetivo. A oração é um bom exemplo. Muitas pessoas rezaram para que a guerra no Vietnã acabasse logo, ou para que alguém querido voltasse vivo ou se recuperasse de alguma doença ou ferimento. Mas muitas dessas pessoas que rezavam sabiam que elas seriam ineficazes para produzir o efeito desejado. Entretanto, esse conhecimento não as detinha, pois a oração era uma expressão de sua fé. Sentiam que essa expressão tinha um efeito positivo e que através dela se sentiam melhor para continuarem. Rezar não é necessariamente acreditar numa divindade onipotente. O poder da oração está na fé da pessoa que a pratica. Costuma-se dizer que a fé é acompanhada de milagres. Veremos que há boas razões para essa crença. A oração não é a única forma de exprimir fé. Um ato de amor é o ato de amor é uma expressão de fé, talvez o mais sincero que se pode fazer. No ato do amor, abre-se o coração para o outro e para o mundo. Uma ação como essa, preenchendo a pessoa com uma alegria indescritível, também a torna vulnerável a uma dor profunda. Isso só poderá acontecer, uma ação como essa, preenchendo a pessoa com uma alegria indescritível, também a torna vulnerável a uma dor profunda. Isso só poderá acontecer, no entanto, se ela tiver fé na humanidade comum a todo homem e na natureza comum de todas as coisas vivas. A pessoa que não tem fé não pode amar, e a pessoa que não pode amar não tem fé. Boa reflexão, muito obrigada e até a próxima. Boa noite.